Oi, pessoal! Hoje eu tenho duas atividades para vocês sobre um artista que eu gosto muito, cheio de simbologias, de símbolos, de ouro, de pedras preciosas. Eu estou falando de Gustav Klimt. Trabalhei com o meu Fundamental 1 nos quartos e quintos anos e vou falar para vocês sobre duas atividades que eu fiz com as crianças. Mas antes, eu quero mandar um super beijo para três amigas minhas: Adriana Barrio Nuevo, a Deise, a fadinha de São Manuel, e a Gisele Stradiotto. Um beijo para as três professoras de arte e minhas amigas também. Vamos lá para as atividades. Então fomos para a nossa contextualização. Pedi para que as crianças passassem uma reta no meio do caderno e escrevemos, ou melhor, desenhamos as letras formando o nome Gustav Klimt. Pedi para que elas colorissem as letras de dourado, com caneta dourada, para dar maior ênfase à fase dourada do Klimt. Entreguei também para cada aluno um retrato do artista. Eles recortaram e colaram abaixo do nome. Então começamos a escrever a primeira frase sobre Gustav Klimt. Nasceu e faleceu em Viena, na Áustria. E então fizemos uma nuvem ao redor dessa informação e uma seta. E partimos para a segunda informação, que foi o nascimento dele em 1862 e a morte em 1918. Mais uma vez, mais uma nuvenzinha e a seta. E então fomos para a terceira informação. Ele foi desenhista e pintor. E então, mais uma vez, a nuvenzinha e a seta. A quarta informação sobre a obra O Beijo, que era a obra que eu ia apresentar para eles. A obra O Beijo foi feita em 1907 e é a obra-prima do artista. Ainda falamos sobre o conceito de obra-prima. E por último, a última informação sobre O Beijo. Ela, a obra, é quase toda no tom de amarelo e no subtom marrom, com as cores neutras branco e preto. Essas foram as informações para as crianças, mas também tem as informações mais completas e mais complexas para as turmas do Fundamental 2. Isso é por conta de você, professor. Esse material todo está disponibilizado lá na descrição do vídeo. Então, depois da aula teórica, eu mostrei no Data Show a obra O Beijo. E fomos fazer a leitura da obra. Então, a gente viu alguns elementos formais da obra, como os pontos, as linhas, o volume, luz e sombra, textura. As crianças foram falando as suas opiniões, as suas impressões sobre a obra. Então eu dei uma folha de molde com a obra bem simples. Eu só fiz a obra mesmo linear, porque eu queria ver como que as crianças iriam resolver aquela textura, aquela estamparia toda das vestes dos enamorados. Um pedaço, uma metade para cada aluno, e cada aluno teria que reproduzir do seu jeito o que eles viam naquela obra. Deixei a imagem aberta no Data Show e cada criança fez o seu. E depois que todos fizeram a sua textura e coloriram toda a obra, cada um recortou o seu, na linha de cima
e na base de baixo. Montamos como se fossem um cilindro. Fiz isso com todos os trabalhinhos de todos os alunos. Essa foi a obra O Beijo. Outra aula eu apresentei a obra A Árvore da Vida e fizemos também uma leitura da obra. Qual era a cor predominante? Que tipo de linha que nós víamos, que são as linhas espirais? Vimos que tem muita textura, que é predominantemente marrom, num fundo mais ou menos bege, que tem uma mulher e um homem de um lado e uma outra mulher do outro lado, e exploramos bastante a obra. Então fomos para a prática. Peguei um pratinho de papelão, um pratinho de bolo, fiz algumas perfurações ao redor do pratinho, dei um pratinho para cada aluno e cada aluno pintou o seu pratinho de marrom. Esperamos secar bem a pintura. E então eu dei para cada criança 2 metros de lã amarela e 2 metros de lã marrom, dobradas ao meio. Dobrei as duas linhas ao meio, as duas lãs ao meio e fiz como se fosse uma agulha com fita crepe, para facilitar a criança fazer o alinhavo nas perfurações do pratinho. Primeiro eu ponho a linha no pratinho inicialmente e prendo com uma fita crepe para que a criança não tenha o perigo de, durante o alinhavo, escapar a lã. Então eu prendo bem e dou para ela o pratinho e a lã com a agulha. E ela alinhava como ela quiser. Eu mostro 2 tipos: em espiral ou no zigue-zague por cima e por baixo, na frente e atrás. Aí ela escolhe. E assim ela alinhava, desenvolvendo a sua coordenação motora e o seu movimento de pinça. Quando ela termina a volta do alinhavo, ela corta a agulha fora e dá um nó para arrematar o trabalho. Então eu entrego massinha para a criança. Eu recebi uma oferta de uma papelaria que estava fechando e o dono da papelaria me ofereceu 50 caixas de massinha por 40 centavos cada caixa. Eu comprei todas e tinha muita massinha para trabalhar com as crianças na época. Mas se você não tem massinha, você pode fazer a sua massa em casa e levar para a criança. A base da massa é farinha de trigo, bastante sal para dar textura, água e óleo, ok? Então, eu entreguei a massinha para as crianças e, buscando na memória a obra do Clint, A Árvore da Vida, cada um reproduziu a sua árvore com a massinha, usando as linhas espirais. Então, eu disponibilizei na minha mesa
várias miçangas, várias contas, vários enfeites de bijuterias antigas. Eles também levaram de casa e foram enfeitando a sua arvorezinha com todos os brilhos e cores, porque Clint usava muito ouro e muitas pedras preciosas. E essas contas e esses restos de bijuteria eram as nossas pedras preciosas. Deixo aqui para vocês essas duas ideias de atividades que deram muito certo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.